Isto. Pode ser o versículo 19, amém? Capítulo 5, Evangelho de São Lucas, versículo 19. Eu louvo Lucas. Falei Marcos? Falei Marcos? Perdão, Evangelho segundo São Marcos. Não, São Lucas. Amém? Desculpe. Versículo da cabeça, você acaba se perdendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 5, eu sei que o senhor já estou desculpado, e agora nós vamos entender então. 5, verso 19, somente verso 19. Todos acharam? Vamos então, né? Então diz assim, Lucas escrevendo nesse capítulo, mais precisamente verso 19: e, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Amém? Se você pode, curva a tua cabeça em reverência. Pai Santo, Pai amado, Pai verdadeiro e justo, eis-nos aqui outra vez. E só viemos aqui primeiro porque o Senhor concedeu, Pai, e depois porque nós o amamos e nós queremos estar diante do Senhor, porque esperamos por meio do teu filho Davi, que ele disse que é melhor um dia a tua presença do que 1000 horas em outro, Pai. E por isso aqui nos fazemos presente. Estamos todos apostos na mesa e sabemos que a tua presença faz com que todos serão saciados. Move as tuas mãos do alto céu. Eu sei que o Senhor disse que se o pai e a mãe abandonar, o Senhor não vai nos deixar. E eu creio na tua palavra e sei que é Deus e que pode todas as coisas, inclusive nesta noite tirar aquilo que impede, Senhor, a nossa comunhão contigo. Queremos tanto te adorar, queremos tanto te servir, não sabemos como, porque é bem verdade que o Senhor já nos falou por tantas vezes que ninguém sabe pedir, ninguém sabe orar, ninguém sabe amar, Pai. E depois, pior que tudo, o Senhor diz que todos nós nos extraviamos, perdemos a direção perfeita e sobretudo nos tornamos inúteis. Isto é isso que fala contigo nesta noite e aos teus filhos que estão aqui também para ser assistidos. Se o Senhor nos desprezar, para onde nós iremos? Lembra naquele dia quando o Senhor quis dispersar os teus filhinhos, os apóstolos, que então o Senhor disse que aquele povo que te acompanhou, te acompanhava pelo pão que perecia, mas não quiseram reconhecer o Senhor como o verdadeiro pão da vida. E quando então todos foram embora e ficaram só os 12, Pai, e o Senhor ali indagou também a eles: não queres também ir? Entre eles talvez um ressentimento de responder de forma indevida, mas ali estava o teu filho Pedro, aquela pedra, como o Senhor referiu. Ele então abriu a boca para declarar ao Senhor: para onde que nós iremos, se só o Senhor tem a vida eterna? Nesta noite, Deus, se não quiser nos desprezar, para onde nós iremos, se só no Senhor tem a palavra da vida eterna? Abençoa teus filhos, Pai, abençoa minha vida, me dê essa liberdade para falar, isso tudo para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, querido? Amém. Aleluia, está sendo bendito, agradecendo o nome dele, porque ele vive e ele reina. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você sabe que tem muitas vezes que nós não encontramos uma forma de aproximar de Jesus. Tem uma palavra que diz assim, né? Ainda que você... Isto, o apóstolo Paulo escrevendo ali aquela carta escrevendo em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo, ele combateu com um povo que tinha como ídolos, os deuses dele eram ídolos de madeira, bicho, animal. Lá está, lá em Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo então, ele viu lá uma faixa que estava escrita: ao Deus desconhecido.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Me parece que é o capítulo 13. Acho que é o capítulo 13, se não falha a memória. 17, alguma coisa assim, Atos Apóstolos. E ele então começou a declarar que aquele ali era o Deus em que ele falava dele. E tem um momento em que Paulo vai falando acerca desse Deus. Ele diz que é um Deus que de um só ele fez toda uma geração. Atente para isso. De um só ele fez toda uma geração. Pode pegar esse detalhe, vocês vão encontrar. Que bom se nós tivéssemos uma cantelinha, né? Mas em breve nós vamos ter, em nome de Jesus. E ele diz que nele você existe, anda e vive. Esse é o Deus que nós temos aqui na terra convencido. Porque por ele você existe, anda e vive. E ele diz então a palavra que eu queria falar agora. Importa que você tateando ou busque. Busca aqui, busca ali. Você tateando ou busque. Importa que ele está tão perto de você. Diga graças a Deus. Você está... Não, porque lá eu acho que é mais forte. Aqui é mais... Não. Ele diz que importa que você o busque. Porque quando você buscar, você o encontra. Deus é tão presente quanto o suor que sai do meu corpo, do seu corpo agora. Tão presente é o que você pode contemplar na sua frente. Tão presente é um toque que te der que você sente. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse pessoal não estava conseguindo o quê? Chegar perto de Jesus. Veja que o paralítico de Betesda, ele estava ali em meio àquela gangorra de gente, aquela multidão. E quem chegasse primeiro lá no tanque, quem se apoderasse no movimento das águas, ele era sarado. Jesus chegou. Ei, quer ser sarado? Imagina como é que o paralítico olhou para ele. Oh, isso é a pergunta que você fazia. Nunca tinha visto Jesus. Quer ser sarado, neném? Não tem como. Porque o indivíduo ele é muito valente, é muito marrento. Quando ele está com as pernas boas, mas ele com as pernas lá paralíticas, ele fica manso. Ele falou direito com Jesus. Mas como assim? Como assim? Não tem como chegar lá. Quando eu chego lá, no meu estado, quando eu chego lá, mas ele estava próximo de Jesus. E o que eu preciso, o que você precisa, é chegar próximo de Jesus. E hoje você não precisa manifestar o sacrifício que esses homens manifestaram, mas isso foi muito aprazível, porque eles demonstrou a fé que outros lá não tiveram. Eles falaram: não, a gente é capaz de chegar assim. Com certeza nós somos capazes de chegar. Mas de que jeito? Está tudo fechado, olha a multidão que está na porta. Não, nós vamos dar um jeito e nós vamos chegar lá. E o jeito que eles deram foi esse aqui, olha. Que eles subiram no telhado e por entre as telhas eles foram, baixaram a cama até onde estava, no meio que onde se encontrava Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E certamente aquilo ali manifestou o coração de Jesus. E manifestou o quê? Uma novidade. Pois todas as vezes em que Jesus viu homens tomando tais atitudes, ele fica surpreso. Veja que por várias vezes ele disse: nunca vi tal fé aqui em Israel. Nunca vi tal fé em Israel. E por quê? Porque você demonstrou aquilo que você tem no seu coração. E quando você tem essa certeza no seu coração, tudo então é em prol de chegar a Deus, de receber de Deus, de se comunicar com Deus. Você não fica focado no mundo. O mundo não traz esperança para você nenhuma, senão a desperdição, porque é do mundo. Não compreende os fatores de Deus, é do mundo. Então esses homens pegaram aqui o paralítico e transcederam, foram lá em cima do telhado, abriu de uma forma lá e com as cordas desceram a cama até lá no centro onde Jesus se encontra, porque eles queriam chegar perto de Jesus para acontecer o milagre.
Você sabe que milagres só acontecem para quem crê. Quantas das vezes que Jesus falou: a tua fé, até mesmo declarar, te salvou, a tua fé. A Bíblia diz que o Evangelho se descobre de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, ele não tem prazer nele. Então eu quero ficar dentro dessa temática de você crer. Agora, pastor, mas isso é uma coisa tão particular, porque, poxa, é uma coisa que é um sentimento, mas a fé, ela tem que ser precedida pela obra. Eu creio que amanhã eu vou ganhar o meu dinheiro, o trabalho está lá me esperando. Se eu não for lá, eu vou ganhar meu dinheiro. É simples. O bispo Tiago, ele chega a referir o seguinte: não, você não, Tiago. Oh, que patente eu andar ao lado de Tiago, hein? Olha, que patente, é o bispo Tiago aqui na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos lá. Ele diz que a fé sem a obra é como se fosse um corpo sem o espírito. Qual é o corpo sem o espírito que pode se levantar? Vamos lá, vamos no capítulo 4 aqui de Tiago. Vamos aqui para a gente entender um pouquinho mais. Então esses homens, eles queriam ver aquele paralítico sarar, irmãos. E se aquilo que está sendo uma paralisia a tua vida, e você deseja sarar, se você não exercitar a tua fé juntamente com a obra, você não vai ser sarado nunca. Acreditem no que eu estou dizendo, hein? As coisas acontecem mediante o crer e agir. Amém? Não há outro meio de você conquistar, de você triunfar. Não há outro meio. É capítulo 2, viu? Capítulo 2 de Tiago, logo depois de aos Hebreus. Por gentileza. Jesus ficou surpreso. E hoje tem tantas pessoas que elas estão paralíticas, não propriamente no corpo, no físico, mas elas estão paralíticas em todos os termos, sobretudo porque ela não exercita a sua fé. Ela não faz questão de exercitar a sua fé. Para as coisas acontecerem é necessário usar de dois termos: a obra e a fé. A fé e a obra. Uma precede a outra precede uma. Não há possibilidade. Se eu também executar terrivelmente a obra e eu não crer, será tudo inútil. Não vai ter um projeto acentuado, um projeto com eficácia. Não vai ter. Porque eu estou desesperado. Mas quando eu uso o fator fé, então a fé vai me levar por direções às quais se consome os fatos, e agora sim tornou-se útil ao agradável. Está o côncavo e o convexo. Natália estudou bastante, ela sabe o que é isso. Côncavo e o convexo. Entendeu? Aí, anelou, se ajustou. Agora há um sincronismo. E esse sincronismo a máquina trabalha. Aí eu vou para lá, Tiago. Tiago sabe, se alguma coisa se desprender lá, acabou. A produção sai toda estragada lá na frente. Não tem sentido. O giro não tem sentido. Olha o que ele diz aqui, olha. Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Aí, ó. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e de algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Eu te desejo boa viagem. Você precisa, para você se locomover, você precisa do dinheiro que vai te levar você até a Bahia. Eu digo assim: boa sorte, pega aí a BR aí, ó, e sai caminhando. Daqui a pouco você está lá, logo ali, igual mineiro, logo ali. Mas eu vou com o pé no chão. Não tem problema não, pode ir com o pé no chão. Mas se o frio que eu vou enfrentar no caminho não tem uma blusa, pode sem camisa, rapaz. Não tem problema não, que isso? Quem te falou? Mas tem pernilongo à noite, tem frio à noite. Eu já estou sentindo frio aqui porque eu estou sentindo frio. Não, pode ir. Aí ele está falando então.
E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tá lá. Rapaz, se eu for desse jeito, cara, tá duas coisas de bananeira. Mas se eu for desse jeito aqui, o primeiro por isso que me encontrar vai me prender. Vai assim, rapaz. Tá andando o popô do carro, vamos, bora, rapaz, nada vai pegar. Pô, peraí. Você não deu nada para ele que ele necessitava para o corpo. Qual será o proveito dessa criatura aqui? Aí então ele traz agora para a fé, o dom maior. Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você crê. Não, pastor, não está acontecendo nada e nem vai acontecer, né? E nem vai acontecer. Como é que vai acontecer se você só crê? Só crê e está deitado, só crê e está olhando para televisão. O máximo que vai acontecer é você ver as notícias má que tem na televisão. Bendito seja o nome de Jesus. Assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Aí, formou uma parceria. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui é o oposto. Ele creu e ficou estagnado. Agora ele não. Ele agiu, ele creu e agiu com suas obras. Aí acontece. Não dá para ninguém. Não dá para ninguém. Você conquista o que você quiser. Bota um tijolinho aqui, junta um dinheirinho naquele cofrinho azul que eu conheço. Aquele lá, que lá está um perigo. Só para ficar assim. Tem que ficar bem. Mas o Thiago já não comprou a ferramenta já, pastor. Pô, comprou? Já comprou? Eu falei, não, porque isso aqui não está. Não, isso aí é ABC, já comprou o instrumento já e fala. Olha o molequinho, olha com o olho branco. Cadê que tem gente mexer? Até pode pegar, mas quem diz que abre? Está marretado, né? Quebra com martelo. Ei, Deus maravilhoso. Então mostra-me, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Significa dizer que ele foi lá então e colocou a mão no arado. Tem que acontecer, não pode deixar de acontecer. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me casei numa situação tão delicada que só eu lembro de Deus. Desempregado, conhecia pessoas que tinham bom salário, viviam bem. E eu me casei. Me casei com 1 ano e 7 meses. Tive que ir meio empurrado, porque eu não tinha terminado ainda, tive que ir empurrado. Com 1 ano e 7 meses, eu estava dentro da minha casa. Casei desempregado, um duro desacreditado. Eu me casei, simplesmente me casei. Acabei de me casar, a única reserva que eu tinha, me ofereceram uma propriedade e eu peguei toda aquela reserva. Eu não conhecia Deus. Comecei a fazer o quê? A obra. E acreditar que eu tinha que conquistar um lugar para a minha vida. Aquela época tratava-se de 2 milhões. Fui lá, fechei a conta na Caixa Econômica, tirei os 2 milhões e dei à moça. E assumi 5 duplicadas de 400 mil. Duro, 4 anos desempregado. Eu fiz o quê? Eu usei da fé e pratiquei a obra. Fica impossível Deus te abençoar. Eu faço isso 16 dias depois, enquanto trabalho para ganhar o dobro do que eu tinha que pagar de prestação. Aí, calabaixa. Eita, Deus magnífico. Não conhecia Deus, mas tomei uma atitude crendo que seria possível. O dia mais feliz que a minha esposa chegando no trabalho, eu fui me encontrar com ela embaixo ali, dizer para ela, a minha duplicata era 400, a promessa que o rapaz me fez de trabalho de 750 mil. Eu falei, agora eu preciso vender sorvete na praia para pagar a prestação do terreno. E entrei igual não vou falar igual um boi não, mas eu entrei na força daquilo ali, entrei regaçando tudo aquilo ali, chegando com o caminhão de cultura meia-noite e derrubando a cerca dos outros, o pessoal me tocando de lá, e entrei destruindo, porque a fé não tem que ser acompanhada da obra. Entrei arrebentando, foi quando peguei estaca e tudo, e fazendo um buraco daqui, um buraco lá, e cavadeira daqui, marreta daqui, e vai, 1 ano e 7 meses, estava dentro do meu barraco. Só é assim, não acontece. Se não for assim, não acontece. Olha o que ele diz aqui, verso 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem.
Cuidado com essas coisas que a gente fica pensando assim, né? Olha. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aí vem as maravilhas, olha. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? Olha lá. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Para mim. E por que a sua fé? Você acha que alguém que esperou para ter um filho 90 anos, quase 100 anos, e agora esse filho está às suas mãos, e esse filho indaga, onde é que está o cordeiro? E esse homem diz assim, Deus proverá. Ele está crendo que Deus pode, depois de morto, ressuscitar a Isaac. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, é isso que ele fala aqui, olha. Olha o que ele quer dizer. Louvado seja Deus. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Olha lá. Uma teve que estar alinhada, a outra anelada, a outra. A fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras ele levou o filho para imolar. Olha lá. A fé foi aperfeiçoada, porque ele cria que se ainda tivesse que chegar lá e imolar o filho dele, Deus seria Senhor para restaurar, restituir e dar um outro filho, centenas de filhos para ele, porque Deus tinha para ele a promessa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, saiba você que vai acontecer. Não vai atrasar e nem vai adiantar, porque o tempo é do Senhor. O Senhor só quer que você use desse adjetivo. Você crê e age e crê. Um tem que andar com o outro. Não entra nessa não. Não, eu estou crendo, estou orando e etc e tal. Não vai acontecer nada. Estou crendo, estou orando e estou metendo a minha mão. Eu já vi, pronto. Não vai, já está pronto. Porque é desse jeito que nós olhamos. Em Deus, pela fé, eu já olho todas as coisas consumadas. Eu já começamos essa obra no lugar, tivemos no outro, estamos aqui. Mas eu estou vendo algo muito maior. Eu sei que naquele dia, quando estiver nos meus últimos momentos, fala, Pai, o Senhor pode me despedir em paz, porque eu pude ver aquilo que eu sabia que ia acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma dúvida. Irmãos, o Deus que formou os céus e a terra e que tem tudo no seu controle, Ele não precisa de quantidade. Não precisa não. Ele pega nada e faz em tudo, como pega tudo e faz em nada, acabou. Ele é Senhor, irmãos. Esse Deus que eu falo, que eu levanto a minha voz para falar sobre Ele. Então eu não preciso de estar vendo, sabe, aquilo, contemplando aquilo e achando que não, eu vou chegar lá para botar a mão. Não. Se Ele traz a existência que não existe, então você, com seus olhos espirituais, contempla tudo que você quer, e aquilo ali não sai da sua cabeça. E nem duvide, aquilo está na tua cabeça de noite, batendo de noite. Você já veja onde você vai arrumar o seu sofá, já veja onde vai botar seus vasos de planta, aonde você vai botar seu carro. Você vai vendo. É uma casa que eu estou precisando, meu pastor, então você vai vendo. Não, é um emprego que eu estou precisando. Eu vou entrar num emprego assim, assado. Aquela porta do emprego tem um rapaz lá, eu vou chegar, vou indagar. Começa a visualizar aquilo que você entende e que você deseja para a tua vida. Você vai se empregar, você vai trabalhar, você vai ganhar seu pão. É dessa forma. A fé é uma coisa que, sabe, ela é particular de cada um. E Deus nos dá. À medida que você vai exercitando, ela vai crescendo. Porque tem que ser de fé em fé. Louvado seja Deus. É de fé em fé significa dizer a cada dia, fé sobre fé, para algo nos acontecer. Às vezes demora. Nosso pai, quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos. Sabe o que é isso? Já estava praticamente impossibilitado. E Deus então apareceu a ele e fez promessa. E eu creio que quando Deus fez a ele a promessa, ele deve ter imaginado assim, mas de que forma? A sua esposa é estéril e agora está no fim da vida. Como é que eu poderia ser pai? Porque a princípio, até mesmo quando o anjo chegou e deu um ultimato, Abraão, a Bíblia diz que Abraão riu dentro de si. A nossa mãe, que não era Sara, mas era Sarai, ficou por detrás lá
João da Atena, mas ela estava lá e o anjo falou, lá de fora o anjo sem vela falou, por que está rindo, mulher? Não estou rindo não. Você está rindo sim. E por que você está rindo? Você vai ver. Eu imagino depois que nossa mãe Sara teve Isaac, eu imagino, poxa, porque ela tem um momento que ela faz uma expressão, quem me dera, Senhor, quem me dera, eu na minha velhice estou podendo dar mamar. Aquele seio passou a vida toda esperando por aquele momento. Mas Deus não é homem para mentir, irmãos, entendam isso. E nem filho do homem para se arrepender de alguma coisa. A palavra dele, a Bíblia diz que é o sim e o amém. E assim seja. Ele é Senhor. Vamos voltar ao nosso texto, por favor. Lucas 5. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo de número 5, Lucas, nosso texto. Nós vamos terminar a mensagem. Eita Deus maravilhoso. Como Deus quer nos ensinar, irmãos. Nós temos esse participe e poder de fato ter essa fé genuína. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque então a Bíblia diz que Jesus, quando se depara naquele lugar que estão os paralíticos, ele se depara com doutores, ele se depara com fariseus, aqueles que sempre foram contrários a Jesus. Atente aqui para o verso 17 do capítulo 5. Olha. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha para mim. Eles tinham ido não para prender Jesus, eles tinham ido para contrapor, porque eles sempre foram oposições. Mas Jesus estava ali, e a Bíblia diz que Jesus estava ali ensinando, como nessa noite nós estamos outra vez também aprendendo com Ele. Bendito seja, só que diferente, muito diferente. Nós cremos em tudo em que está escrito. Aqueles homens estavam ali para contestar. Prova disso que depois desse paralítico curado, fizeram a maior questão com Jesus. Tem 6 dias para curar, para orar. Por que foi curar hoje? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Jesus, irmãos, era muito simples, creio eu. É evidente que vinha-se de um costume, e às vezes nós mesmos, nós estamos em outra igreja e a gente tem uma dificuldade em relação ao costume dos nossos irmãos, mas redunda no mesmo Deus. Tudo se consuma no mesmo Deus. Então esses homens, eles criam no Deus de Israel, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, infundados no judaísmo, eles criam no Deus dos céus, porque até então foi o que eles ouviram desde criança. Mas Jesus, quando vem, Jesus vem para mudar a lei que eles então estavam assentados a ela. Aí estava a dificuldade. E Jesus, um homem pobre, se intitular, se fazer filho de Deus. Porque a doutrina que Jesus pregou sempre foi diferente da doutrina deles. Eles ficavam lá com aqueles pergaminhos naquela mesmice. E Jesus falava diferente. O judeu todo ano ele tem uma festa deles. Aquela festa então é senão a maneira deles comemorarem aqueles dias lá que na antiguidade eles deixaram lá o sofrimento, o cativeiro. Então a Bíblia no capítulo 7 de João, Evangelho de São João, a Bíblia diz que Jesus então caminhou também, meio disfarçadamente, caminhou também para participar da festa. Já estava muito próximo já de Jesus fechar a tua carreira. E dado o momento, Jesus entrou no templo e também começou a pregar a doutrina a qual ele conhecia. Vamos lá. Capítulo 7, aliás, é isso. Capítulo 7, a partir do verso 14. João, um pouquinho mais aqui à frente. João 7, versículo 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 7, 14. Vamos lá. Olha aqui o que diz.
versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Olha para mim. Jesus sempre teve o cuidado de ensinar para que as pessoas viessem descobrir que Ele era o Senhor que havia de vir. Jesus, quando começou a participar dessa festa, aos 12 anos de idade, numa dessas festas, Jesus se separou do povo dele e ficou lá. E ficou debatendo já com quem? Com os grandões, os poderosos da lei, os doutores da lei, os sumos sacerdotes que tinham direito a anunciar. E ele começou a falar com tão grande ousadia que ele começou a ensinar aqueles que eram os tais. Os escribas ali estavam aprendendo com Jesus coisas que eles nunca conheciam. Mas é que agora Jesus está um homem formado. Ele sobe descaracterizadamente para que não viesse chamar muita atenção, mas chega lá e ele começa a fazer o quê? 14. Ele começa a falar, a pregar melhor, cara. Subiu junto ao templo e ensinava, E os judeus, os quais estavam ali dando crédito à palavra de Jesus, eles se maravilharam daquilo que ele falava. Porque Jesus não era daqueles tais letrados. Jesus não tinha ido às escolas onde se ensinava. Jesus não aprendeu com os escribas. Jesus não participava do templo. Até porque ele é o próprio templo. Digo graças a Deus. Aleluia. Domingo nós vamos adorar um louvor aqui, que eu achei esse louvor lindo, irmão. Nós vamos adorar ele. Prepare seu coração para vocês terem a presença dele. Nós vamos adorar ele aqui domingo. Porque domingo é dia dele. Hoje também é dia dele também. Então, mas ele ensinava com autoridade, cara. Como pode? Eles sem saber letras, né, cara? Mas tendo aprendido assim. Jesus falou assim: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, obviamente, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 7. É isso mesmo? Você me ajude, por favor. Ele sendo na forma de Deus, mas que não se usurpou ser igual a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que ele, então aqui ele fala com os judeus, cara. Se vocês experimentarem, vocês vão saber se de fato, cara, vocês conhecerão se é minha mesmo, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, ou se ela é minha mesmo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então o que Jesus fala, ele transmite aquilo que o Pai dá a ele. Nós, quando então humildes, rogamos a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós, porque não somos dignos de chegar e anunciar o teu nome. E Deus imediatamente entende a sua humildade, a sua humilhação, e o Espírito dele vem e faz com que a gente entenda essas coisas riquíssimas, as quais você está aprendendo nessa noite. Jesus estava ali admirando daquela fé, mas ele é a própria fé, ele é o próprio amor, ele é o próprio tempo, ele é a própria vida. 1 João capítulo 5, verso 13. E se você tem Jesus, você tem a vida. E se você não tem Jesus, você não tem a vida. O paralítico foi sarado porque Jesus tinha a cura. Jesus tem tudo o que você precisar e tudo o que eu precisar. Se eu creio e exercito a minha fé, aqueles homens tiveram que fazer a obra, e a obra foi qual, pastor? Foi essa, de colocar ali um aparato, de colocar ali uma escada e subirem até aquele telhado e mexerem naquela esteira. Sim, ele está praticando a obra, arrancando e pegando ele está praticando a obra, fazendo seus esforços, descendo aquela pessoa até ali sobre onde Jesus estava. Então o paralítico foi curado. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém.
porque executaram a fé, sabia que Jesus era capaz, mas também fizeram o ato da obra. E aí tem que as coisas se concluírem, porque o mandamento é esse. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso texto. Nós vamos terminar a mensagem. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Verso 20 do capítulo 5. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. E quando você é perdoado, você nunca mais vai ser doente, você nunca mais vai ser paralítico. Pastor, o que é isso? Então a doença só chega naquele que tem pecado? Certamente tem alguma coisa que está nos levando a ficar enfermo. Jesus, uma certa vez, ele curou um moço, e depois ele encontrou com esse moço. Essa passagem não é essa passagem. E ao encontrar com esse moço, depois de muito tempo, todos queriam saber quem era Jesus. Quem foi que se curou, rapaz? Porque o rapaz pegou a cama e foi embora. Depois de muito tempo, Jesus se deparou com ele. Aí ele falou: é esse aí, olha. Esse aí foi o que me curou. Ah lá, aquele lá, olha lá. Aí chegou perto de Jesus, né, e tal. Poxa, só aquele que foi curado por si. Jesus olhou para ele. Esse homem estava 38 anos enfermo, hein? Olha só. Se ele estava enfermo, ele estava acamado. Se ele estava acamado, qual era o pecado desse homem? Mas a palavra é essa, que Jesus olhou para ele: se encontra são? Aí ele disse assim: olha, são perfeitamente para lá e para cá. Você vai e não pedes para que te não aconteça coisa pior. O homem que passou 38 anos lá, em cima da cama, Jesus avisa que ele não vai e não peque, para que não te aconteça o que seria pior para esse homem, depois de 38 anos enfermo. Mas olha só a consequência do pecado. E assim somos nós, irmãos. Se estamos enfermos do corpo, tem alguma coisinha que está te aprisionando. Tá, eu tenho, você tem, tem um negocinho aí que não está de acordo. Eu tenho que entender que esse negócio não tem que ficar junto comigo, não. Vai sair fora, jacaré. Em mim não. Sabe? São as fatibilidades humanas, as deficiências, a fraqueza. E isso sempre traz um negocinho para você. Porque o que nos chamou, a Bíblia diz que Ele é santo. Ele é santo. Então eu quero chegar ao lado do santo, mas fico impossibilitado. Porque eu sou imundo, sou sujo. Não se assemelha. É como água e óleo, se mistura. Eu quero que você guarde essa mensagem no teu coração. Tudo que Deus falou com você e falou comigo, porque eu também vou me esforçar para guardar isso no meu coração. Sabendo-se que, eu quero ficar com essa temática, sabendo-se que quando eu uso a fé, mas eu não executo as obras, não vou concluir nada. Vai ser como se um corpo sem espírito, ele está morto. Mas quando então eu uso da minha fé e executo a obra a qual tem que ser feita, as coisas acontecem. Amém? E assim nós seremos abençoados. Aplausos, Senhor. Domingo o Mateus vai vir, vai trazer a namorada dele, a noiva já? Namorada? Vai vir, a gente está pensando em colocar um terno. Vai chamar um para passar lá no shopping. No shopping. Quero ver ele chegando aqui, ela com a, né? Também a altura, de acordo, tem que ser compatível. Pode um estar de um jeito ou outro. Mateus vai entrar para essa porta, eu vou abençoar os dois. Em nome de Jesus. Declaro isso em nome de Jesus. Amém? Vamos então, vou me despedir do povo então de casa. Nosso irmão Tiago, se prepara aí, que todos possam, nesta noite, guardar esta mensagem do coração. Essa mensagem, eu afirmo que ela produz para você vida, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso, porque eu sei o teor dessa mensagem. Se tão somente crer e executar a obra, você vai ver coisas riquíssimas a acontecer. Amém?
Deus te abençoe. Fique com a graça e com a paz. Se permitir, ainda veremos outra vez. Tchau, tchau.